A corrupção da alma é um tema muito presente em todas as formas de arte que você pode imaginar. Nos games você tem o Kratos, que pela sua sede de poder, foi levado a fazer um pacto com Ares, o deus da guerra. E Kratos, sem pensar duas vezes, aceitou a oferta feita pelo deus, que em troca do poder e das lâminas do caos, lhe transformou em um escravo cego e sem vontade própria. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. E com essa nova arma, tomado pela sensação de invencibilidade, sede de sangue e raiva, cego à própria vontade, foi obrigado por Ares a atacar sem piedade a vila onde morava, matando a própria esposa, filhos, amigos e destruindo qualquer boa lembrança de um passado feliz, acabando com qualquer resquício de humanidade que restava em Kratos, transformando-o no guerreiro perfeito. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. Em Shadow of the Colossus, uma entidade chamada Dormin oferece a Vander a ressurreição de uma jovem chamada Mono, e para isso, ele viaja até uma terra proibida e faz um pacto com Dormin, que promete ressuscitar a garota caso ele consiga derrotar 16 colossos espalhados pela terra proibida. If the leads to is E quando Vander encontra os colossos, eles estão dormindo e só acordam quando percebem a sua presença. Além disso, os colossos são criaturas gigantes, majestosamente lindas e até dóceis, que não representam nenhum perigo para o jogador caso ele se afaste ou fique parado. E elas só o atacam quando você se aproxima ou as tenta escalar. Cada colosso morto por Vander libera uma parte da entidade demoníaca Dormin, que toma parte do corpo e alma de Vander, trazendo consequências morais e físicas terríveis para o protagonista. Nos filmes e livros, você tem Senhor dos Anéis, Saga Harry Potter, 1984 e muitos outros. Na literatura brasileira, os que mais trataram desse tema foram Lima Barreto e Machado de Assis, nos livros Triste Fim de Policarpo Quaresma, Cemitério dos Vivos, Clara dos Anjos, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e vale a pena citar também Dostoiévski em Crime e Castigo, Memórias do Subsolo e Humilhados e Ofendidos. Esses três, Lima Barreto, Machado de Assis e Dostoiévski, praticamente dedicaram a vida inteira só ao tema da corrupção da alma e à luta do espírito humano contra o mal infinito. Até em ritmos e estilos musicais que a primeiro momento parecem ser completamente antagônicos e sem nenhuma conexão uns com os outros, quando se analisa com mais cuidado, percebe-se que há muito em comum entre Santana o Cantador, Luiz Gonzaga, Machado de Assis, Lima Barreto, Dostoiévski, Racionais MCs, Sabotagem, Facção Central e Lynyrd Skynyrd. E é justamente a luta de Kratos contra os deuses, e de Vander contra os colossos, e de Jesus Cristo contra Satanás, a luta permanente da alma humana contra a morte, corrupção e mal infinito em suas diferentes formas, sejam eles deuses, colossos
ou Satanás em pessoa tentando o Filho do Homem no deserto. Há alguns dias atrás, eu assisti o filme Brasil, de 1985, dirigido por Terry Gilliam. Diferente de outros filmes famosos que seguem a linha de futuro distópico, onde geralmente tem um protagonista que procura loucamente por algo, o personagem Sam Lowry, interpretado brilhantemente pelo ator Jonathan Prince, não deseja ser nada além do que ele já é, um mísero funcionário de baixo escalão. Para a maior parte das pessoas, isso é simplesmente incompreensível. Como assim alguém ousa continuar sendo quem ela já é? Todo mundo sonha em crescer na vida, se tornar um homem importante, ganhar mais dinheiro, fama, poder e etc. Mas Lowry não, ele não quer nada disso. Nada disso faz o menor sentido para um cara simples como Lowry. Sam Lowry, com a sua simplicidade e humildade, sabe, mesmo que de forma instintiva, que às vezes crescer na vida significa esquecer de quem você já foi, como Kratos abriu mão de quem ele era quando aceitou fazer o pacto com Ares, e como Vander abriu mão de quem ele era para salvar a jovem Mono, e como Jesus Cristo, durante os 40 dias no deserto, foi tentado por Satanás a transformar pedras em pão para aliviar a sua fome, esquecendo-se da vontade do Pai. E isso tudo pode ser seu se você fizer uma coisa. Prostre-se e adore-me para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto. Mesmo com a sua simplicidade e querendo continuar sendo nada mais além do que ele já é, Sam Lowry é tentado por sua mãe e amigos a aceitar promoções para cargos mais elevados dentro da burocracia onde ele trabalha. E ele recusa veementemente todas as ofertas, mantendo o compromisso com o próprio espírito que estava muito bem onde estava. Com esse incessante ato de recusa à mudança e aprimoramento, Sam Lowry não poderia ter cometido o pecado mais grave aos olhos da burocracia. A burocracia tende a esmagar todos aqueles que não a reverenciam e não trabalham para chegar o mais próximo possível do topo. E o que é a burocracia? A burocracia é o constante registro, padronização, sistematização e qualificação de tudo quanto existe. Ela é a balança, registro e olhos do mundo. É a deusa Temis, cuja em uma mão está a balança e na outra está a espada. E para essa deusa, a diferença entre o mal infinito e o bem ilimitado é uma coisa puramente quantitativa, que ora pode pesar para um lado ou para o outro, mas nunca se equilibra. E para Lowry, a balança estava no equilíbrio perfeito. Ele não queria subir na hierarquia, buscando melhores salários e condições de vida, nem estava insatisfeito com o sistema para pedir demissão ou combatê-lo. Então, a deusa tenta encaixar Lowry em um dos dois lados o tempo todo, forçando-lhe uma decisão que lhe é indiferente. Isso acontece porque para a burocracia não existe humanos com espírito, almas, tendências, vocação e sentimentos. Para a burocracia não existe vocação, só existe emprego. Não existe milagre da vida, só existe certidão de nascimento e testemunhas. Não existe aspirações, afinidades para o conhecimento e filosofar. Só existe o sistema educacional e suas regras, metas, instituições e etc. E a partir do momento em que a deusa te coloca em um dos pratos dessa balança, o que está feito, e será assim até o fim. Nos anos 80, a União Soviética chegou até algo entre 20 e 22 milhões de funcionários públicos em seu enorme sistema burocrático. E no lado capitalista, os Estados Unidos tinham lá os seus 18 a 20 milhões de funcionários públicos. E a burocracia dos dois países engolia todos os anos bilhões e bilhões de dólares que eram gastos com defesa, pagamento de honorários, investigação e apuração de dados, e todo o gasto e esforço era para, supostamente, não deixar o outro lado vencer. E depois da queda do Muro de Berlim,
dissolução da União Soviética e a evidente vitória do sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos, a burocracia, apesar de tudo, não recuou 1 milímetro. Pelo contrário, os gastos com defesa, nominalmente, continuaram os mesmos, ou com pouquíssimas alterações. A burocracia estatal, no mundo inteiro, continuou a mesma. E depois do atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, ela aumentou tanto que engoliu a vida e liberdade de todo mundo. A União Soviética tinha caído, mas o seu maior erro agora tinha se espalhado pelo mundo inteiro. A burocracia agora não estava limitada pelo Muro de Berlim ou pela necessidade de se combater um inimigo implacável. E agora, quando justamente não precisamos mais tanto dela, é justamente quando a burocracia começa a crescer ao ponto de engolir tanto o Ocidente quanto o Oriente, transformando humanos em cidadãos. E agora a vida de todos é um simples amontoado de papéis e documentos. Digamos que você não quer que o seu filho vá para a creche da prefeitura, passar o dia inteiro com pessoas que você não sabe quem são. Mas se você não colocar suas crianças na creche, você pode ser processado ou até ir preso. Talvez você prefira que o seu filho seja educado em casa, com presença de mestres em matemática, filosofia, português e outras matérias, gente que você conhece e aprova, como até pouco tempo atrás, entre membros da elite intelectual de um país, era uma coisa muito normal e até recomendável. Mas isso não é mais possível, pois o entendimento do que é educação e inteligência passa pelo vulgo da burocracia, e agora você é obrigado a colocar o seu filho na escola, junto com todas as outras crianças da idade dele, que você não sabe quem são e muito menos aprova. Caso não o faça, ou seja, não coloque o seu filho na balança de Temis para ser pesado, medido e sistematizado junto com todos os outros, o acesso à sociedade será negado a ele, que não terá o conhecimento adquirido em casa como válido, e o pai será preso por não aceitar que seu filho seja educado por professores incompetentes e grevistas. E mais pra frente, quando seu filho completar os 12 anos necessários de escola e a engenharia social estiver completa, ele vai estar pronto para fazer outro pacto com a burocracia, que caso não seja cumprido, todas as portas do mercado de trabalho lhe serão fechadas. E hoje em dia, tem até restaurante exigindo a atendente de caixa curso em administração de empresas ou contabilidade. Sam Lowry, personagem principal do filme Brasil, é justamente o cara que desistiu de fazer pactos, que não quer mais especialização do que ele já tem, que não quer passar mais horas no escritório do que o necessário só para mostrar eficiência e conseguir uma promoção. Ele não quer fazer academia, comprar suplementos caros e destruir a saúde com reposição hormonal para agradar os outros. Tudo que Sam Lowry quer é ficar onde está, fazer o trabalho que ele já sabe fazer, voltar para casa, assistir televisão e dormir. E nem isso lhe é permitido mais, porque tudo no mundo de Lowry está explodindo e nada funciona. Logo nas primeiras cenas do filme, ele acaba perdendo o horário do trabalho porque o despertador não funciona. Ele vai para o trabalho com fome porque a droga da máquina de fazer café está com defeito. Depois, ele vai em um jantar com sua mãe e simplesmente o restaurante explode. Quando ele volta para casa para descansar, o ar-condicionado não funciona. Simplesmente nada funciona e, devido ao excesso de burocracia e controle, nada pode ser consertado sem a autorização dos responsáveis indicados pela burocracia. A TV e noticiários no filme o tempo todo tentam jogar a culpa pelas explosões e falta de eficiência em terroristas, que só no meio do filme que nós vamos descobrir que simplesmente não existe terrorista nenhum. Mesmo com tudo explodindo e caindo aos pedaços, Sam Lowry tenta ser o mais eficiente, bondoso, generoso e caridoso que alguém que está inserido neste inferno pode ser. Ele não se dobra para a deusa burocracia, que quer o tempo todo corromper a sua alma, obrigando-o a fazer um pacto maldito para livrá-lo da inconveniência de morar em um apartamento pequeno e sem ar-condicionado. Ele não se dobra às vontades da sua mãe, que deseja para ele um futuro brilhante no meio de pessoas famosas, chiques e bonitas. Sam Lowry se contenta em apenas ser o que já é, um humano de carne e osso entre bichos e deuses. Para os deuses, não importa quem Sam Lowry é.
assim como não importava para Ares quem Kratos era, e o mesmo caso para Dormin, que não se importava com quem Vander era. Do mesmo modo acontece com o sistema burocrático, que não se importa com quem você é. Tudo o que importa é quantos pactos você fez e o quão dedicado você é para se tornar um guerreiro perfeito, como Kratos, que estava disposto a abrir mão de tudo em nome de um poder maior. E assim como Vander, que matou os 16 colossos para reviver a jovem Mono. E tudo o que importa é o objetivo, é a constante tensão da alma humana contra o mal infinito e o bem ilimitado, que está o tempo todo nos convidando a fazer pactos em troca de lealdade. Poder. E isso tudo pode ser seu se você fizer uma coisa. Prostre-se e adore-me para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto.